E aí, meu nome é Giovanni. Caso você não me conheça, sinta-se muito à vontade para me seguir lá no meu Instagram, @Giovanni. E bem, nesse que é meu primeiro vídeo, que na verdade é meio que meu segundo vídeo, na verdade, eu queria tratar sobre um tema que está meio fresco na memória, porque eu tratei sobre ele recentemente, né, de forma mais corrida nos meus stories no Instagram, e é sobre capas, né? Quero falar sobre capas, que na verdade são uma das partes mais importantes de qualquer obra, porque querendo ou não, a capa de o pôster de um filme, a capa de um livro, a capa de um disco ou de um quadrinho, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é de sintetizar tudo aquilo que está dentro daquele material, daquela obra, em uma imagem só, né? Em uma ilustração, em algo que chame a atenção de uma pessoa, e principalmente de uma pessoa que não conhece ainda aquele material que está sendo mostrado, né? A parte tipo, talvez alguns fãs já conheçam, né, já sejam fãs daquele diretor, daquele músico, daquele material e já vão consumir, mas muitas pessoas estão vendo pela primeira vez aquilo e tem que sentir um gostinho do que eles provavelmente vão enfrentar, né, vão se deparar no meio dessa jornada, né. Então a capa ela é sempre uma parte muito vital, não à toa existem capas que se tornam clássicos da cultura popular só como capa mesmo, né, antes mesmo do produto final em si. E, bem, estava comentando sobre isso recentemente no meu Instagram e eu acabei mostrando a capa do Preacher e comentando que quando eu era criança ela me dava uma sensação estranha, cara, porque eu achava ela meio sujinha e por isso ela me assustava um pouco, né? E aí eu tenho essa palestrinha que alguns amigos já ouviram, mas que basicamente é sobre como as capas de quadrinhos adultos elas sempre brincaram com a minha percepção antes mesmo de eu me dar conta disso, né? Então, é muito louco isso, né? Eu tava revendo aquele filme O Gabinete do Dr. Caligari, e eu achei muito louco que antes do filme começar, ou foi em algum canto, eu tinha lido um aviso que dizia assim: cuidado, não assista esse filme com crianças com menos de 6 ou 10 anos de idade, pois esse filme contém imagens que podem ficar marcadas no inconsciente delas. E realmente é um filme um tanto quanto macabro, né, em algumas cenas. E eu achei esse aviso muito interessante, assim, e isso tem um pouco a ver com o que eu quero falar hoje, sabe? Porque o Preacher é um quadrinho que eu só fui ler quando eu tinha 13 anos de idade, mas que eu vi a capa dele por muitos anos nas bancas não, né? Nas livrarias, quando eu ia comprar meus quadrinhos de super-herói. E ela sempre me assustava, sabe, com esses tons e tal. E é muito interessante se você fizer uma análise semiótica um pouco mais aproximada, você perceber a diferença, por exemplo, de uma capa de quadrinho normal, ou até mesmo de um quadrinho de um herói mais dark, né, mais obscuro, como o Batman, assim, e perceber que mesmo uma capa de um quadrinho onde, por exemplo, você tem um serial killer, né, um cara meio sadomasoquista aqui, né, ameaçando matar o Batman e tal, você vê que todas as figuras elas são bem contornadas, né, são bem iluminadas, você consegue ver a expressão facial do Batman, você consegue ver todos os entornos do matador e a cidade. Basicamente a única coisa que diz que essa capa aqui se passa de noite é o fato de que o céu está avermelhado. E ele não está nem escuro, ele está tipo avermelhado, sabe? Não está um breu, né, sabe? E aqui, por exemplo, nessa outra revista do Super-Homem, então nem se fala, né? Paleta de cores primária clássica, né? RGB, vermelho, azul, verde, né? Você tem os elementos da história e tudo mais, e até mesmo o vilão, que é o vilão da trama, ele não é realmente assustador, né? Ele tá fazendo uma caretinha aqui, uma carinha de rato, né? Mas que não é assustadora, né? Tipo, você vê claramente, assim, o público, o destino, que isso daqui realmente não tem nada assustador. E em uma capa, por exemplo, até mais mundana, com um traço mais realista, inclusive, ela tem elementos muito mais assustadores, não é mesmo? Você tem uma paleta de cores avermelhada e tudo escurecido, e você tem esse olhar diretamente para o leitor, né, ou para quem estiver vendo o lance, e essa igreja pegando fogo, né, uma figura sagrada, um lance meio iconoclasta, e se você parar para pensar, Preacher é exatamente sobre isso, né? Essa aqui é uma capa excelente, porque, tipo, Preacher é subversão, é uma sátira da igreja, né? Ele tá sorrindo enquanto ele destrói, enquanto a igreja pega fogo, sabe? E é muito louco que quando eu era criança eu não chegava perto dos quadrinhos de adultos, não, tipo, sem o menor esforço, cara, porque eu já tinha medo deles naturalmente, sabe? Eu vi uma capa dessa e eu fazia, tipo, isso não é pra mim, sabe? Eu não entendia porquê, sabe? Eu só não queria ler, porque eu fazia, esse cara é meio escroto, né? Tem uma igreja pegando fogo, ele tá fazendo uma cara de mal aí, sei lá. E eu não quero ler isso, e é muito louco você parar pra pensar, ou no caso quando eu paro pra pensar, que na verdade isso era o meu inconsciente, né? Ou sei lá, não sei o que os psicólogos teriam a dizer, mas tipo, uma parte minha não sabia dialogar ainda com esses temas, né?
com a sátira da igreja, com a destruição, com né, a paródia, digamos assim. Né? E eu tenho outras capas aqui que, por exemplo, carregam um pouco de um sentimento similar, né? Por exemplo, essa capa aqui do Dredd, eu comprei essa edição na Alemanha em 2012, ela é da época em que o primeiro filme saiu, provavelmente. E já é um tom completamente diferente, né? E o Dredd é uma revista em quadrinhos um pouco exagerada, assim, comparável a de super-herói, por exemplo, apesar de ser adulta, né? Mas você já vê um tom completamente diferente, velho. Tipo, você tem primeiro que o fundo é realmente escuro, você não sabe discernir exatamente o que tá rolando aqui, você consegue ver que é um muro pichado, né, pela parte de baixo. Você tem essa pilha de músculos, né, que é o Dredd, mas não é uma pilha de músculos icônica, charmosa como a do Super-Homem, a do Batman, é realmente uma impositora, né? Ele tá sobre essa outra figura aqui, e ele é uma figura desumana, né? Ele não tem olhos, ele não tem uma expressão facial, ele tem sempre aquela cara fechada, né? Um gigante, imponente. E mesmo o outro ser humano que tá na capa com ele não é uma figura muito, né, gostável, digamos assim. Né? Ele tem traços mais humanizados, ele tem olhos, uma boca, né? Ele tem essas garras aqui meio bizarras, mas ele é mais humanizado porque ele provavelmente, né, tá sofrendo aqui. Mas eu também não tenho simpatia por ele, porque eu sei que ele é um bandido, né? E Dredd, se você parar para pensar, também é exatamente sobre isso. É a imposição do Estado sobre um indivíduo, né? Tipo, um indivíduo que não tem escolha, e sobre um Estado que é juiz, júri e executor, e vai fazer de tudo, né? E usar todos os recursos que ele tem financiados para acabar com o marginal, né? Com o vagal, como ele chama. E a própria textura muda também, né? Tipo, esse material aqui tipo, é completamente diferente de um colorismo digital, digamos assim. Eu não sei qual material, eu teria até que pesquisar, mas vê-se claramente um tom mais realista também e tudo mais, sabe? E aí quando eu paro pra pensar, é exatamente sobre isso, sabe? Tipo, pô, não tinha condições de compreender o que era a opressão estatal, o que era a crítica social do Dredd, né? Sobre todas essas questões de desigualdade política e fascismo, na verdade. Não é um personagem fascista pra caramba. E assim como o Preacher, eu também, né, com 10 anos de idade, eu também não tinha... eu não estava ainda começando a questionar as escolhas da igreja, a instituição, né, toda a jornada que leva o Jesse a fazer o que ele faz em busca de uma resposta, né. E, tipo, quadrinhos adultos que ilustrem, na verdade, essa sensação bizarra. E é o que não falta, né, velho? Essa capa do Moebius aqui. Que loucura, velho, sabe? Pô, é um ícone no meio do... É um homem, né? Primeiramente é um homem, mas depois você percebe que é um ícone, na verdade, né? Como se fosse uma estátua. E aí, pelo nome das Crônicas Metálicas, você imagina que seja uma estátua de aço, de metal, no meio de um deserto. E é um pouco contrastante, né? Porque a Liga Metálica, na verdade, ela ressona, ela tem uma relação forte com o avanço do homem, da tecnologia, né? Dos arranha-céus, da... E ficção científica é sobre isso, né? Alta tecnologia e pessoas baixas. Não em estatura, é claro, mas em caráter, né? Em questão de humanas e tal. E aí ela tá no meio de um deserto, e é um deserto branco, então você se questiona, pô, será que é um deserto de metal também, de aço, sabe? E é uma capa que deixa muitas questões e poucas respostas, e é assim que são os quadrinhos do Moebius, sabe? Uma parada muito contemplativa, muito louca, de uma arte refinadíssima, mas que, na verdade, é extremamente questionadora, né? Subversiva e tal, como era na Metal Run. E, bem, só pra fechar, basicamente, tem uma capa aqui que eu tinha esquecido de colocar na gravação original desse vídeo, mas eu vi que tava nos meus stories e eu achei uma das mais interessantes, com certeza, que são as de Sandman, cara. Eu acho que no dia em que eu conseguir tirar alguma coisa de uma capa de Sandman, eu vou ter virado, tipo, vou ter um PhD, porque, tipo, não tem nada mais maluco do que as capas do Dave McKean pra série Sandman, cara. Tipo, olha isso, sabe? Provavelmente vou colocar o zoom aí no computador, mas essa capa aqui, velho, tipo... Olha isso, cara, tipo, não faz o menor sentido, sabe? Imagina você tá na banca indo comprar uma revista e você dá de cara com uma capa dessa, sabe? Tipo, primeiramente tem um corpo, né? Que não tem cabeça e tem algo que lembra uma cabeça com uma boca e um nariz, um corpo, não vou dizer andrógeno, porque você pode ver que é masculinizado, mas você não vê, né, a virilha. E aí tem algo que lembra uma porta, porque tem uma maçaneta no canto, e depois tem uma fechadura no lado da maçaneta, né? E uma mão tentando alcançar, provavelmente. Olha ali! Mamãe! É Deus, mamãe! Tem uma onda! Ô, Vitor, cadê nossa prancha? Ó, o cavalo branco ali!
Ah, olá! Eu estou justamente no processo de edição desse vídeo e eu queria dizer que não, eu não usei nenhuma droga. Inclusive, talvez tivesse até sido melhor se eu tivesse usado alguma droga, porque eu teria alguma desculpa para ter esquecido de comentar os pontos que eu não falei e que eu acho que são necessários de se abordarem. O primeiro é que aquela capa do Moebius muito provavelmente serviu de influência para uma das cenas da fotografia de Blade Runner 2049, um excelente filme que eu recomendo que todos vejam. Segundo ponto é que, mesmo analisando no meio do vídeo, deixa eu desligar o ventilador, eu me dei conta de que eu perdi um detalhe gigantesco, na verdade, grotesco na capa do Sandman 7, que é o fato de que a cara do Morpheus está estampada na capa. Peraí que eu tô todo bagunçado agora. E eu não vi isso. Eu não vi isso ao vivo. Então, tipo, bem aqui, velho, tá grandona a capa do Morpheus. E eu acabei, na verdade, chegando a uma conclusão muito interessante sobre essa capa depois de ler a edição que ela ilustra. Que justamente a capa se trata sobre uma maçaneta com uma porta que está furada bem na maçaneta, né, com uma mão que está tentando atravessar. E um corpo em decadência e a cabeça do Morpheus. E é interessante porque eu percebi que essa edição é justamente a edição em que o Morpheus ele recupera a joia, vou chamar de joia da alma porque me foge o nome agora, que justamente contém todos os poderes dele. E durante essa edição um humano roubou essa joia e esse humano tenta se empoderar da joia, do poder que ela contém. E ele, numa tentativa de matar o Morpheus, quando o Morpheus diz assim, essa joia tem todo o meu poder, pô, tipo, eu preciso dela. Aí o humano faz, ele quebra. E aí quando ele quebra a joia, o Morpheus fala, tipo, eita, na verdade você soltou todo o poder que tinha na joia e voltou pra mim. Então, na verdade, eu acredito que esse simbolismo da maçaneta com uma mão tentando passar, tipo, uma mão tentando abrir uma porta que tem um furo do lado da maçaneta, talvez se refira a isso, sabe? Ele tinha todo aquele poder que podia estar com ele o tempo todo e na verdade ele não percebia porque ele pensava que ele precisava daquela pedra, sabe? E bem, pode voltar pro vídeo agora, por favor. Cara. E bem, se você parar pra analisar com calma, é como um sonho, né? É realmente tipo um conjunto de elementos que por si só são identificáveis, é claro, mas que quando juntos tem uma atmosfera muito estranha, né? Tipo, esse corpo que não tem rosto, com uma mão que tenta abrir uma maçaneta, mas uma porta que já tá furada. E ao redor tem várias mãos, ou um recorte de uma única mão em várias poses, né? E aí, cara, se você parar pra pensar, é como um sonho, que é sobre o que trata a série Sandman. Então, assim, de novo, Dave McKean alopra demais essas capas de Sandman, cara. Tipo, cada uma delas dá um TCC, praticamente. E é sempre muito, muito louco pra mim, quando eu paro pra pensar nessa minha relação. Onde eu já estranhava essas capas na infância, e hoje em dia eu percebo que não era estranho, era simplesmente normal, porque era a forma da minha cabeça dizer assim, pô, tipo, talvez você não esteja pronto pra dialogar com isso ainda, né? Então, tipo, pô, eu não tô pronto pra entender os conceitos sociológicos do Juiz Dredd. Eu não tô pronto pra entender a sátira cristã que é Preacher. Né? Talvez você não... Tipo, depois que eu comecei a ler, é claro, eu percebi, né? Tipo, eu percebi que entre o Super-Homem e o Jesse, eu me pareço muito mais com o Jesse, eu sou muito mais próximo humanamente do que com o Super-Homem, que é uma figura de Deus, né? Os super-heróis são deuses e tudo é bonito e tudo se resolve, porque eles consertam tudo. E quando eu parei para finalmente ver o que esses quadrinhos tinham a dizer sobre nós como seres, nosso entendimento existencial, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa política, aí tudo faz sentido, sabe? Você perceber que a capa ela é para causar uma estranheza mesmo, né? Pelo menos para uma criança que tá acostumada a ver tudo no preto e branco, nas cores primárias, é claro. E é isso, sabe? Então, tipo, esse é um vídeo, espero que tenha acrescentado alguma coisa na vida de quem tá vendo. Se não, fica aqui apenas como um desabafo mesmo de algo que algumas pessoas já tiveram que aturar e agora está aí para o mundo inteiro ver. Então, muito obrigado por assistir, pelo seu tempo. Espero ver você aqui na próxima e é nóis.